Começa hoje a Festa Literária Internacional de Paraty, no sul do Rio de Janeiro. A 15ª edição do evento, um dos principais do país, homenageia Lima Barreto. Ele foi escolhido depois de uma campanha por mais escritores negros na Flip. Este ano, 30% dos convidados são negros. Hoje e amanhã, nós vamos conhecer um pouco mais da vida e da obra do autor de clássicos, como Clara dos Anjos e Triste Fim de Policarpo Quaresma, e que sempre lutou contra o racismo. A reportagem é de Luciana Barreto. Foi um 13 de maio que nos deu de presente o menino Afonso Henriques de Lima Barreto. O ano era 1881, precisamente 7 anos antes daquele em que se decretou o fim da escravidão no Brasil. A mãe, uma professora, o pai, tipógrafo, ambos negros. Lima foi o segundo de 5 filhos, 4 vingaram. Viviam como muitos negros no pós-abolição. Primeiro, o entusiasmo com a liberdade e os novos tempos. Depois, a luta pela sobrevivência. O momento que ele exprime é o momento da Primeira República, uma república que nasceu prometendo muita igualdade social, mas acabou entregando muita exclusão social. A minha casa era uma velha habitação roceira, vasta e cômoda, com grandes salas e amplos quartos, de um plano simples e tosco, de modo que seu ingênuo arquiteto lhe tinha dado certo conforto, mas lhe tirara muita luz da sala de jantar. Lima Barreto passou praticamente toda a infância nessa casa, durante 12 anos, e levou daqui marcas para toda a sua obra. O sítio do Carico, na Ilha do Governador, foi o lar do escritor entre 1890 e 1902. A casa, ainda preservada, foi descoberta pelo professor André Luiz, depois de muita pesquisa e insistência. Faz parte do Complexo da Aeronáutica, no Rio de Janeiro. No sítio que me anima a chamar meu, havia uma fauna bem regular. Ele fala muito bem desse período da vida dele. Ele, inclusive, chega a dizer que ele nunca foi tão feliz como ele foi feliz na Ilha do Governador. Ele chega a mencionar, por exemplo, que ele nunca chupou cajus tão doces como os cajus que ele tinha nos pés do sítio da casa dele aqui na Ilha do Governador. Apesar de amar o local, o jovem Lima Barreto ficava pouco no sítio do Carico, ou sítio do Sossego, basicamente fins de semana. Tinha sido apadrinhado por um influente ministro do Império, o Visconde de Ouro Preto. Lima Barreto se formou em Ciências e Letras. Aos 21 anos, passou a sustentar os 3 irmãos depois que o pai enlouqueceu. Nascia ali o projeto literário de um autor realista e militante. O que encanta em Lima Barreto é porque é o escritor que trata do Brasil com maior profundidade. Eu gosto muito de uma frase do professor Antônio Arnone Prado. Ele diz: lê-se Machado de Assis para aprender português e lê-se Lima Barreto para aprender a ser brasileiro. Autor de uma extensa obra, foi derrotado 2 vezes em eleições da Academia Brasileira de Letras. Na terceira, desistiu. O Lima mudou o foco completamente. E aí ele vai pensar o lugar da República, ele vai pensar o subúrbio, ele vai pensar as condições que essa população negra viveu, né, e foi alocada no pós-abolição. Em agosto de 1914, Lima Barreto veio parar nos corredores do Hospital Nacional de Alienados. Era a sua primeira internação. Entre as descrições da ficha de internação estão o diagnóstico, alcoolismo e a cor da pele, branca. Uma contradição na vida de um escritor negro que sempre lutou contra o racismo. Se posicionava frontalmente em relação às questões raciais, e isso num pós-abolição e no Brasil já república, né, era algo que causava muito desconforto. E por ele ser de fato uma voz aguda, uma voz estridente, uma voz crítica contra o racismo, mas também por ele ser uma voz crítica contra outros setores, contra os jornalistas que eram corruptos, contra os literatos que ele considerava que faziam uma literatura diferente da dele, uma literatura de sobremesa, contra os políticos, que ele dizia que não pensavam no Brasil. Ele vai, de alguma forma, cavando o seu isolamento. Vai ser tratado como uma espécie de lugar entre, ou seja, ele é um pré-moderno, né? E é colocado nesse
balaio, nesse senso comum do pré. E quem diz pré não diz nada, né? Porque são escritores, segundo essa concepção do pré-moderno, que não foram e também não serão.